E olha só, né? As coisas acontecem por um motivo. O motivo às vezes pode estar nítido na nossa frente, às vezes pode ser uma coisa incógnita, pode ser só a gente atendendo um sinal. Mas as coisas acontecem por um motivo. E eu fiquei pensando sobre o motivo do porquê eu simplesmente resolvi ligar a câmera e começar a gravar nesse exato momento. Hoje, essa data aqui, inclusive, do calendário está certa. Hoje é dia 7 de agosto. Estamos a 2 dias do meu aniversário de 25 anos, na qual eu olho pra trás e eu posso falar que alguma coisa eu comecei a fazer 10 anos atrás. E foi mais ou menos quando eu comecei na área de tecnologia. Mas a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que essa métrica 10 anos atrás não quer dizer nada. Não quer dizer o tempo todo de expertise, o meu tempo de atuação na área, ou sei lá, qualquer coisa assim. Isso é só uma métrica, é só uma medida de tempo. Até porque eu errei muito ao longo dessa jornada, mas isso também não quer dizer absolutamente nada. Não é pela quantidade maior de vezes que você errou, acertou, que você ficou parado, que você executou tanta coisa. No fim das contas, os aprendizados, as experiências e por você ter vivenciado determinadas coisas é o que diz que você tem experiência ou não. Então, eu acho que é pensando sobre isso que eu resolvi trazer de fato esse vídeo, que são algumas das minhas lições de carreira ao longo desses 10 anos de atuação na área de tecnologia, mas eu falo que não são 10 anos completos de atuação, mas vocês entenderam. Afinal de contas, com 15 anos eu tive lá meu primeiro contato, um curso na área de tecnologia, especificamente técnico em informática, e aí o resto é história. Mas é claro que eu já passei bastante coisa, eu compartilho muito a minha experiência com vocês, e para você que não me conhece, meu nome é Larissa Azevedo, eu sou desenvolvedora, especificamente front-end, agora estou trabalhando no iFood, mas eu já passei por diversas empresas, já passei por startups, já passei por consultorias, passei por empresas grandes. Estamos ainda aí, talvez, quem sabe, na gringa, não sabemos ainda, mas é uma experiência que podemos ter futuramente, não sabemos. Mas também, muita coisa aconteceu nos percalços aí, tipo uma formação que eu não segui na área, né? No caso, eu sou formada em jogos digitais, também sou formada em desenvolvimento full stack, mas hoje eu atuo na área como front-end. É uma escolha que eu tô muito tranquila que eu tenha feito pra minha carreira. Mas a princípio aqui, a primeira coisa que eu quero deixar claro nesse vídeo é que isso aqui se trata de uma conversa. Uma conversa que eu devia pra mim mesma, cerca de uns 2, 3 anos atrás, quando eu falei em o que eu queria fazer um vídeo sobre as lições de carreira que eu tive ao longo desses anos, mas sei lá, nunca parecia que era o momento de fato começar a fazer esse vídeo. Então, eu tô simplesmente obedecendo um impulso e fazendo aqui a gravação dele com vocês. Não tem necessariamente uma ordem, mas eu quero compartilhar muito dos ensinamentos, das coisas que eu penso, que eu reflito bastante a respeito da minha jornada e que eu quero que vocês também levem em consideração e também comentem comigo, tragam suas observações, as suas experiências, pra gente ter uma troca muito legal nesse vídeo aqui, então. E aproveitando, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não foi inscrito. Temos aulas ao vivo toda quarta-feira às 8 horas, que são as main class. Então venha se fazer presente, venha aprender um pouco, compartilhar da sua experiência aqui também. Vai ser muito gratificante, tanto para quem assiste quanto você que estiver ao vivo junto comigo. Agora sim, talvez a gente pode começar a olhar de fato pros insights, vamos dizer assim, a respeito de carreira, e o primeiro deles é que não dá para se apegar numa única forma de você aprender a desenvolver ou de você desenvolver as suas habilidades de fato. Não é você se apegar a um curso, a um artigo, a alguma coisa, uma única coisa que vai de fato te levar para onde você quer chegar, mas sim uma mescla de tudo isso, mas principalmente não só de uma única fonte, mas de várias fontes. Eu tive essa primeira percepção, eu acho que eu já estava na faculdade de jogos, então isso já deveria, sei lá, o ano de 2018, mais ou menos. Eu comecei a faculdade em 2017, mas acho que foi em 2018 que eu tive essa percepção maior. Eu já tinha passado pelo curso de técnico em informática, mas é claro que eu não aprendi muito naquela época. Eu tive um primeiro contato muito rápido, digamos assim, não deu nem tempo de processar de fato se aquela informação, tipo, aquele tipo de aprendizado serviu pra mim. Eu só aprendi a fazer ali alguma coisinha, não deu nem pra me sentir capacitada no mercado de trabalho. Só que aí na faculdade eu estudei uma outra matéria que, por alguma coisa, algum motivo, eu liguei um conhecimento que eu tinha tido durante o curso técnico. E eu acho que foi em relação a alguma linguagem. Eu lembro que eu anotei isso em algum lugar, eu suponho que tenha sido no Notion, porque o Notion tem toda a minha vida lá. Mas principalmente porque o que eu assimilei não foi necessariamente o mesmo
conhecimento, mas foi a linha de raciocínio. Foi como eu descobri que determinado problema se resolvia. Ou seja, mesmo conhecendo diversos assuntos, o que de fato me faz ter um entendimento daquilo é a linha de raciocínio, ou até mesmo qual linha de pensamento que eu tenho em relação àquele assunto, mas quais outros conhecimentos abrangentes eu vou ter em relação àquilo. Se você conhece um aplicativo chamado Obsidian, você percebe que você pode montar uma teia gigantesca de assuntos correlacionados e tipo, você só joga ali pensamentos, anotações, estudos e você pode assimilar com outras coisas. Esse tipo de coisa que eu falo sobre uma teia de conhecimento. Então, quando você assimila coisas de outras áreas ou até mesmo da mesma área que você está estudando, mas com uma explicação diferente, aquilo vai fixando melhor na sua mente e, consequentemente, te traz um melhor entendimento a respeito daquele assunto. Por isso que é importante você diversificar as fontes que você estuda. Mas é claro, tomar cuidado para que você não caia naquela questão de você ter tanta coisa para estudar e ter tantas fontes que você só fica com obesidade mental e de fato não avança, ou até mesmo trava na hora de estudar porque você vê tantas oportunidades e você de fato não aprofunda em nenhuma delas. A segunda, ou talvez terceira lição, eu não vou tentar numerar aqui porque vai ficar muito complicado, mas a próxima lição seria a questão de que se você não tiver uma base sólida naquilo que você está aprendendo, você não vai muito longe quando você precisa aprofundar a respeito daquele determinado assunto. Eu sei que isso é uma coisa muito chata, é uma coisa muito batida, mas se é clichê, é porque tem um motivo. Então, se de fato você não solidificar a base do que você está estudando, você quiser pular etapas, isso vai dificultar para você no longo prazo. Não é uma coisa que eu recomendo você fazer. Inclusive, eu sei que é uma parte do processo que é muito chata de você fazer sobre qualquer assunto que você esteja estudando. Você quer ficar tentado ali a pular alguma etapa, fazer alguma coisa de uma forma mais rápida, achar que com aquele conhecimento ali você tá ok, você não precisa aprofundar na base. Mas é importante que ela seja solidificada, porque não adianta você querer já construir os andares do seu prédio se a base não tá sólida, se a fundição não tá feita e tá muito bem feita. Em algum momento isso vai prejudicar você no futuro. Então, por mais que seja uma coisa muito chata, você precisa ter a sua base muito solidificada com qualquer coisa que você queira de fato avançar e aprofundar. Uma outra lição também que eu aprendi ao longo do tempo foi que você sim consegue dar conta de estudar diversos assuntos ao mesmo tempo, mas o diversos tem um asterisco, ok? Em relação a isso, mas sim, você dá conta de estudar uma determinada quantidade de assuntos diferentes, principalmente se você estiver começando ou se aprofundando em alguns determinados assuntos, expandindo o seu leque. Se você se organiza, você revisita o conteúdo que você estuda, se você aplica e principalmente se você adiciona, você tem a ciência de adicionar aquilo na sua teia de conhecimento. Acho que esse exemplo da teia, ele serviu muito bem para muitas das coisas que eu vou falar aqui hoje. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você estava no ensino médio, provavelmente você teve diversas matérias que não necessariamente tinham correlação uma com a outra. Você estudou língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, química, física, biologia, educação física, todas essas coisas que você provavelmente lembra, ou não, dependendo da sua idade, ou não sei, que você estudou no ensino médio. Então, como você dava conta de estudar tudo isso naquela época sem você achar que estava colapsando? Até porque a forma que você provavelmente estudava era uma forma que tinha um determinado objetivo. Seu objetivo provavelmente era fazer a prova do Enem. E aí, quando acaba o ensino médio, você vai pra faculdade, na maioria das vezes, e você tem ali diversas matérias de novo pra você se familiarizar, pra você estudar, pra você dar conta. Se isso acontece, é porque de alguma forma é possível. Só que esse é possível só acontece quando você se organiza, quando você tem ali um conhecimento que não é absurdamente exigente para você, para que você consiga dar conta justamente das outras áreas que você tem para estudo. E isso também se aplica às áreas da vida. As áreas da vida, como eu gosto de chamar, aquelas questões quando você precisa lidar, por exemplo, com o seu trabalho. No meu caso, eu tenho meu apartamento, então eu preciso lidar do meu apartamento, eu preciso lidar com os meus gatos, que por enquanto são só 6. Preciso fazer esse registro em vídeo também, porque chegamos aos quase meus 25 anos e eu estou com 6 gatos. Vamos ver ano que vem. Mas então, tem muitas coisas que eu preciso lidar, meu empreendimento, meu trabalho,
outras coisas que também são do meu interesse, se eu estivesse fazendo algum exercício físico, se eu tivesse algum hobby, todas essas coisas são balanceáveis. Eu falo balanceáveis porque é uma forma melhor do que você mirar no equilíbrio de igual para igual. É claro que tem áreas da sua vida que você não dá a mesma intensidade de ter um desempenho quanto outras. Por exemplo, eu não foco 200% da minha atenção na limpeza da minha casa. Eu foco apenas em manter algo equilibrado ali pra mim, para que eu consiga viver tranquilamente, para que isso não seja um empecilho pra mim, diferente do meu trabalho, que é uma coisa que eu dedico 100% da minha energia, porque é o que me traz o sustento para manter meu apartamento, manter meu bem-estar, manter o bem-estar dos meus gatos. Então, quando você sabe o que você prioriza, onde você deposita a sua energia, funciona melhor para você conciliar diversas coisas. Você não precisa mirar num equilíbrio na onde tudo tem que ser 50-50, tem que ser o seu desempenho máximo ali. Não precisa. Tá tudo bem você não dar conta de certas coisas, até mesmo em determinados períodos da sua vida, mas justamente quando você se conhece, você conhece as suas prioridades e quando você conhece as suas limitações. Ok, mas a gente tá falando aqui não necessariamente do quesito vida, mas a gente tá falando um pouco do quesito profissional e as minhas lições de carreira. Então vamos voltar a falar um pouquinho aqui de carreira. Quando eu percebi, depois de um certo tempo e depois de um tempo de experiência, que é muito mais fácil para desenvolvedores encontrarem trabalho a partir de duas ferramentas, do seu LinkedIn e do seu networking. E eu falo não só o networking do LinkedIn, mas principalmente aquele networking das pessoas conhecerem o seu trabalho, conhecerem você, conhecerem o que você está trabalhando, saberem falar de você quando você não está presente ou pensarem em você em determinado aspecto da carreira delas, no dia a dia, por exemplo. Eu não sei, mas vamos supor que alguma pessoa lembra de mim quando vê ali falando sobre front-end no iFood, porque é uma coisa que eu reforço bastante na minha comunicação online, no meu LinkedIn, nos meus conteúdos e tudo mais. Eu sei que ano passado o branding foi reforçado, direcionado para o Grupo Boticário, que era onde eu estava trabalhando até o ano passado. Então, o que as pessoas lembram de você é o que fomenta melhor o seu networking, mas também as trocas que você faz com essas pessoas. E principalmente como você faz as pessoas lembrarem de você. E no LinkedIn não tem discussão. Inclusive eu já vi pessoas falando que porque o LinkedIn não funciona, porque o LinkedIn é muito difícil de usar. A pessoa nem tentou. Isso eu tenho muita convicção em dizer, porque às vezes a pessoa não tentou de fato usar o LinkedIn, porque é uma ferramenta poderosíssima, principalmente para quem é desenvolvedor, não sabe usar direito e vem me dar essa desculpa. E essa desculpa honestamente não cola. Você consegue se tornar bom naquilo que de fato você quer se tornar. Então, essa questão de tipo, porque eu não sei mais usar, porque eu não sei, porque é muito complicado. Isso também seria uma outra lição da minha carreira, que tipo assim, nada é absurdamente complicado ao ponto de você, em uma hora, um momento, que nem precisa ser uma hora, mas em um momento que você senta a bunda na cadeira e fala, eu vou entender sobre isso, você não consiga resolver esse problema. As coisas não são cravadas em pedra, principalmente. Você, até o momento que você está aqui me ouvindo, você não perdeu a capacidade de absorver as informações que alguém está explicando para você. Existe até um vídeo do Clóvis de Barros falando que você tem que ter brio. Simplesmente, alguém já decifrou tudo isso daí para você. Você só tem que aprender, você só tem que entender. É muito sobre isso também. Isso não se aplica também à carreira, mas também se aplica muito na sua vida. E quanto antes você aprender essa habilidade, melhor vai ser pra você. E a habilidade é essa de impor limites, saber dizer não. E aqui eu não trago só no quesito carreira, mas no quesito você ser uma pessoa, um profissional ambicioso. Quando você sabe falar não, você tá dizendo não, você tá enxergando o seu objetivo, você tem muita clareza de onde você quer chegar e principalmente do que você precisa fazer para chegar nesse objetivo, ao ponto de você ser forte e ter a clareza suficiente para dizer não para as boas oportunidades. E esse que é a principal questão, e isso também reflete muito no que é foco. Foco é você manter o que você tinha decidido antes. Estar casado com a sua decisão. Quando você decide ter como objetivo se tornar desenvolvedor front-end em, sei lá, um ano, quando você já tá há um tempo na área, você decidiu que dentro de um ano você vai conseguir a sua posição como desenvolvedor front-end. Por que você estaria expandindo seu conhecimento para uma outra área que não faz sentido para você nesse momento?
Ou por que você estaria tomando decisões que vão impactar negativamente no seu objetivo? Por exemplo, se você se comprometeu a estudar durante 2 horas em determinado período da semana, porque é o que você tem disponível, por que você usaria esse tempo para fazer coisas que não são relacionadas ao seu objetivo? E principalmente, você não precisa negligenciar todo o seu lazer, não precisa negligenciar tudo ao extremo na sua vida em prol de alguma coisa. Eu li num livro do Grant Cardone, se eu não me engano, aquela questão de obcecado ou... qual é o nome? Ser obcecado ou ser mediano. Eu penso que as coisas não precisam ser no total extremo. Nada é 8 ou 80. Você não precisa fazer aquela questão de eu vou só simplesmente usar todo o meu tempo livre da semana para estudar, ou eu vou abdicar de alguma coisa ali para ter meu momento de lazer. Não precisa fazer esse tipo de escolha. Não precisa dificultar mais ainda a sua vida tomando decisões, ou principalmente tendo que ficar tomando decisões diárias que não vão levar você para onde você quer. Se você definiu seu objetivo, você definiu, quebrou metas para o que você tem que fazer diariamente para alcançar esse objetivo, aquilo se torna inegociável. Então, você está eliminando tomadas de decisões que você tem que fazer todo dia. Tá chegando aqui 2 da tarde, que é o horário que eu tenho livre. Eu vou estudar ou eu vou jogar com os meus amigos? Você tem um objetivo. Você definiu a sua ação diária para alcançar esse objetivo. Por que você ainda está questionando qual decisão você vai tomar? Justamente quando você tem clareza no objetivo e você lapida as pequenas ações, você não precisa ficar tomando decisões diárias e gastando a sua energia tomando decisões, porque isso também gasta, para ficar refletindo sobre o que você vai fazer ou não. Tá ali definido. E principalmente, outra questão, também uma lição que eu tive ao longo desses anos todos, é que assim, você sabe o que você tá fazendo. Você sabe o porquê você tá fazendo. Você pode mentir pro mundo inteiro, mas você não pode mentir pra você mesmo. Então, é muito aquela questão de tipo assim, tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu tava. O que isso quer dizer? Você pode enganar todas as pessoas ali falando não, porque eu tive motivos pra isso, eu tive motivos pra não estudar hoje, eu tive esses negócios. Você pode falar isso pra quem você quiser, só que você não consegue mentir pra você mesmo. Você não consegue virar e ficar se justificando, não, porque eu estava com uma dor de cabeça. Sua dor de cabeça às vezes era, sei lá, um nível 5. E uma dor de cabeça é uma coisa que você até consegue resolver. Tomar um remédio, descansar um pouco, mas você não consegue mentir pra você mesmo e ficar se colocando desculpas pra você não ter executado. E principalmente, se acontecer, imprevistos acontecem, se você não conseguir um dia, não promove pro segundo dia. O segundo dia você precisa fazer, precisa retomar e manter a constância. A constância, ela não é sobre fazer todo dia, mas é você conseguir voltar a fazer quando você falha um dia apenas. Não deixa pra falhar um segundo dia. Continua aquilo que você estava fazendo. É mais chato, é complicado, você tende a querer desistir, mas é necessário que você continue. E ligando isso ao fato de que eu estava falando sobre impor limites, é justamente você saber dizer não para as boas oportunidades que você tem. Eu tenho um exemplo muito bom em relação a isso. Você definiu como meta que você quer daqui a 1 ano ser desenvolvedor front-end. Por que você tá olhando para usar o seu tempo de estudo para fazer uma outra coisa que não era relacionada ao seu objetivo? Por que você vai pegar e mudar de material que você já estava estudando? Você foi até, sei lá, 25% do curso que você já estava fazendo para querer mudar de material sem motivo nenhum, porque você quer começar um novo curso, porque acha que aquele ali você tem mais vantagens, sendo que não tinha um motivo claro para você mudar de material. Por exemplo, com aquela explicação eu não estava entendendo. Porque o conteúdo ficou muito jogado, eu não estava mais aprendendo, eu não estava mais absorvendo. Você não viu um real motivo ali para querer mudar de estratégia. Mudar de estratégia no caminho também não é um problema, mas é principalmente quando você sabe o que você está fazendo, encara as consequências disso também, mas principalmente não fazer isso a todo momento sem de fato você ter um motivo claro para isso. Você ficar voltando pro básico, voltando pro estágio inicial, uma hora te cansa, você não enxerga progresso naquilo. E principalmente você enxergar progresso é uma parte muito importante do teu desenvolvimento num quesito geral. Quando você não enxerga
progresso seu nas coisas, você tende a desanimar. Isso é normal, então você precisa a todo momento fazer essa autoavaliação consigo mesmo do que você tá aprendendo, do que você evoluiu até onde você tá. Mas uma coisa também muito importante, mas muito importante, que eu aprendi ao longo desses anos é que assim, você não se compara com o palco de outras pessoas olhando o teu bastidor. Isso é importantíssimo. Só que o problema também é, você já deve ter ouvido a frase que tipo, você tem que se comparar consigo mesmo. Só que tem uma vírgula nessa frase. E essa vírgula eu precisei enxergar muito de perto. Que é o quê? Você se compara com você mesmo no passado, analisando o seu contexto de vida, seu momento. Porque não adianta eu comparar quando eu estava na minha fase mais produtiva em diversos aspectos da minha vida. Por exemplo, eu tava indo treinar toda semana, eu tava dando conta de fazer conteúdo, eu tava ok no meu trabalho, eu tava ok com os meus gatos, com a minha casa. Aí eu comparo com os meus dias de hoje, que às vezes podem não ter sido os mais produtivos, os mais bem aproveitados, os mais bem proveitosos, aliás, e eu ficar me colocando pra baixo por causa dessa comparação. Sendo que eu não olhei, por exemplo, o fato de que naquela época eu poderia ter menos gatos, eu poderia estar numa posição diferente no meu trabalho, eu poderia estar lidando com menos projetos, ter menos responsabilidades ou responsabilidades diferentes. Eu poderia estar num outro momento de criação de conteúdo. Eu poderia estar... Eu estava certamente em algum outro momento, mas não adianta eu ficar comparando a minha produtividade quando eu não estou enxergando o contexto por trás de tudo aquilo. O que eu evoluí, o que estava diferente. É interessante eu olhar o que eu fazia para dar certo e quais eram os meus maiores erros para que eu consiga evitar eles agora. Então, isso também é uma questão muito perigosa que você precisa se atentar o quanto antes. Primeiro, que você não se compara com outras pessoas. Você não compara o palco delas com o seu bastidor. E principalmente você toma cuidado ao comparar você de agora com você do passado, sem analisar o contexto que você estava e o contexto que você está hoje. Essa daqui eu queria muito utilizar de título de vídeo. Inclusive, eu até cogitei usar ela de título em uma aula. Só que eu acho que essa daqui é uma grande verdade. É que Dev Sênior não segue roadmap. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando você é iniciante, você olha o roadmap, aquela árvore toda ali cheia de assuntos para você estudar, coisas que você tem que se familiarizar. Aquilo serve como um norte para você. Só que à medida que você vai evoluindo, das experiências que você tem no trabalho, das responsabilidades que você tem, você acaba não seguindo aquilo e tá tudo bem. Não precisa necessariamente aquilo moldar todo o teu conhecimento, toda a tua carreira. Até porque você aprende de diversas formas. Você aprende na experiência, você aprende em um desafio, você aprende assistindo uma palestra, lendo um artigo, ouvindo alguém falar sobre. Só de curiosidade, testando uma tecnologia, você tem diversas formas de aprender. Mas não necessariamente um roadmap vai guiar toda a tua carreira. Toda a tua carreira, ele não vai guiar. Ele pode servir como norte quando você é iniciante e tá naquela dúvida, e o que eu estudo? Mas à medida que você vai evoluindo, que você vai tendo uma senioridade maior, você vai naturalmente ter outros contextos para aprender e elas vão ser o seu norte. Tipo assim, não necessariamente precisa ter tudo tracejado. A tua vida não é uma coisa linear. A tua carreira também não é. Então, o que você aprende vai vir naturalmente. Mas é claro que você precisa ser interessado. Dedicar um tempo, nem que seja 20 minutos por dia, só pra você se inteirar um pouco a respeito de coisas novas da sua área, ou que possivelmente pode estar acontecendo, ou que as oportunidades que você pode desfrutar também. Tudo isso conta. São aprendizados que você vai ter de formas diferentes e você escolhe aquilo que você se aprofunda ou não. E muita coisa que eu listei nessa parte, talvez isso vire uma parte 2, talvez, mas eu vou finalizar esse vídeo trazendo talvez um outro insight assim que eu penso que também faz muito sentido. Isso daqui, é claro que existem muitas interpretações, então eu vou tentar ser o mais clara possível a respeito disso. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por ti. Você precisa ser muito autorresponsável em relação ao que você escolhe fazer ou não com a sua carreira, mas você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa
ter uma carreira solitária como eu achava na época da faculdade que eu teria que ter. Eu teria que ser aquela pessoa muito autossuficiente, só que eu não saberia como ser essa pessoa. Eu não tinha a ideia de que as pessoas têm o conhecimento para me agregar, porque justamente elas já passaram por aquilo que eu eventualmente vou passar um dia. Então elas são uma ótima forma para eu ter um conhecimento a respeito daquilo. Eu não preciso seguir essa jornada sozinha. Você também não precisa seguir. Tem muitas pessoas muito bem intencionadas para te orientar, para te guiar, para vibrar por você, para te amparar quando as coisas não estiverem bem. Você não precisa seguir essa jornada toda sozinho. E principalmente, como eu falei, você é a pessoa que você mais vai fazer pela tua carreira, pela tua vida. Tem pessoas para te ajudar nesse processo? Tem. Amigos, família, conhecidos, pessoas que você encontra no evento, outros profissionais, colegas de trabalho. Então, tire o melhor proveito dessas pessoas, agregue para elas também, porque ganhos mútuos, isso é muito importante. Mas principalmente, você é a pessoa que mais vai fazer por você. Então, atenha-se muito a isso, seja muito autorresponsável, busque sempre essa questão de aprimoramento pessoal, seja sabendo as coisas que cabem ou não a você, os seus limites, as suas oportunidades, até mesmo sua rotina. Sua rotina diz muito sobre onde você quer chegar, o que você está planejando fazer, alcançar. Sua rotina diz muito sobre isso. Principalmente visualize muito bem essa questão de constância, porque constância não é uma coisa linear. A sua jornada na tecnologia também não é uma linha reta, não é uma linha que só cresce. Tem altos e baixos. A vida é assim, e quanto antes você souber estar bem consigo mesmo, consequentemente você tá bem para as coisas que o mundo tem a oferecer para você, que o mundo tem a agregar para você. Basta você enxergar. De repente você trocar as lentes e observar um problema como uma oportunidade, ou de repente buscar alguma forma daquele problema não perturbar você de novo. São diversas facetas que eu queria muito aprofundar isso aqui em algum momento nesse canal, então se você tem interesse nesse tipo de coisa, me deixa saber, comenta aqui, que vai ser de muita valia pra vocês e pra mim trazer esse conteúdo aqui. E talvez eu traga uma parte 2 desse vídeo, ainda não sei. Mas eu espero que essas lições tenham sido interessantes pra você, ficar refletindo, até mesmo ter uma ideia do que você pensa a respeito disso. Mas me deixe saber, comente aqui o que você achou desse vídeo. Me fale mais sugestões para trazer aqui para esse canal, além das main class que acontecem toda quarta-feira às 8 horas. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. E muito obrigada pela sua atenção até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.